Eu sei que você está ansioso para ouvir a palavra, também estou. O pastor Josadak vai ministrar sobre algo muito importante. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria que você pudesse pedir a Deus que fale ao teu coração. Coloca a mão na altura do teu coração. Chega aqui, pastor Josadak. Repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. Semeia a tua palavra, Senhor, sobre a minha vida esta noite, porque eu sei que a tua palavra tem o poder de transformar a minha história. Fala comigo, Senhor, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu necessito ouvir. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use o pregador desta noite de uma maneira especial, que a unção do Senhor, que a presença do Senhor esteja sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus, amém. Eu quero, os irmãos aqui da liderança, já conhecem o pastor Josadak, porque vieram ontem, hoje de manhã estiveram aí. O pastor Josadak é um amigo nosso de muitos anos, mais de 20, um homem de Deus, ele é escritor. Essa Bíblia que ele está usando aqui, você é coautor da Bíblia, né? A questão de rodapés, comentários, estudos. Ele é a pessoa, mais o David Cornfield, que é um outro homem de Deus. Ele está no CEPAL ainda? Está no CEPAL, não? Não, ele está na OCIR, né? Voltou para os Estados Unidos. Um outro homem de Deus, um homem tremendo, conhecedor da palavra. Então, você está tendo o privilégio de estar aqui hoje ouvindo alguém que ele não acha muita coisa, não acha quase nada, mas que conhece profundamente a palavra de Deus. Vamos recebê-lo com alegria, vamos aplaudir o Senhor. Amém. Graça e paz. Paz e graça. Oi. Podeis assentar, por favor. Eu, honestamente, expresso mais uma vez a minha gratidão de estar aqui. Eu falei ontem e falei pela manhã e estou repetindo. O pastor Toninho é um amigo de longa data e é uma das pessoas com quem eu tenho conversas muito sérias, muito ricas, muito edificantes sobre igreja, sobre a palavra e assuntos dos mais variados. Eu gosto de conversar com ele é desafiador, instigante e traz um tanto quanto de desassossego para uma mente medíocre, né? Então eu tenho muita satisfação de ser amigo dele, da pastora Bernadette. A gente, por razões diversas, nós estivemos por um tempo separados, sem nos ver, mas agora estamos retornando nessa caminhada. Está muito legal. E estar aqui é um privilégio mesmo. Como eu disse também de manhã, na cultura grega existe 4 virtudes cardeais. É a moderação, a justiça e a sabedoria. E a 4ª virtude é a coragem. E a minha grande descoberta desse final de semana é a coragem, primeiro do pastor Toninho e de vocês junto com ele, de entrar naquele empreendimento doido, né? Eu não tenho coragem de construir nenhuma edícula. Meu Deus do céu, eu fiquei absolutamente impactado. Estou muito encorajado de encorajá-lo. Talvez o que eu posso fazer. Mas parabéns, eu acho que vocês vão ter, como igreja, um sucesso incrível, no sentido de que, quando aquele templo começar vocês irem para lá efetivamente, vai acontecer uma demanda boa de gente, porque com certeza vocês têm uma igreja, o próprio nome já fala,
palavras que curam. Eu tenho na minha memória e na minha compreensão que o pastor Toninho é uma pessoa da palavra, e isso é o que está precisando na igreja brasileira, e quem sabe vamos ter uma mega igreja, né? Porque o tamanho já é de mega igreja, não é de gente pequena não, é de gente grande. Gente, parabéns mesmo. Muito bem, eu comuniquei pela manhã que estaria compartilhando com vocês um tema que diz respeito a uma caminhada no Apocalipse. Então, dentro dos próximos 52 minutos e 30 segundos, eu estarei compartilhando com vocês todo o livro do Apocalipse. Eu estou torcendo que você trouxe a sua Bíblia. Não que eu não acredito na Bíblia no celular, e nem tampouco no telão, mas eu não tenho nenhuma autorização para pedir para não colocar no telão. É um absurdo fazer isso. Isso mostra que eu sou da idade da pedra, tá? Mas vontade dá. Eu teria muita vontade de pedir para você não abrir no celular, você ter contato físico, literal, com a própria palavra de Deus no sentido físico. Não que tenha uma mantra com isso, não que tenha mágica, mas eu fui educado assim. E quando a gente é educado numa coisa, é difícil demais para a gente se deseducar, não é verdade? Mas ok, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero primeiramente destacar o meu tema. E eu vou pegar o meu tema fora do livro do Apocalipse. E para isso, até o tema, eu quero ir para a Bíblia. Vamos lá? No livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e veja o versículo... eu estou esperando o versículo 26. Estou esperando que você abra. E é um texto que você já ouviu muito ele ser lido na igreja, não é verdade? Porque basicamente é um texto lido na ceia, uma vez por mês. O texto sagrado diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Aí tem uma vírgula, e aí tem o meu tema. Esse é meu tema: até que ele venha. E esse tema nos faz pensar duas coisas bastante interessantes. A primeira coisa que a gente nos faz pensar é que existe um evento, até que ele venha. Então, a ideia é que terá um evento, uma coisa concreta, mensurável, enfim, histórica. Venha, é um evento, é um fato. Mas esse texto, essa frase também nos mostra um hiato, como se fosse um espaço histórico, até que. Então mostra duas coisas: um evento e um hiato histórico, um espaço para se viver existencialmente, se viver a vida nas relações pessoais, no negócio. Então está falando de vida, de existência, até que. Ok? Essas são as duas compreensões iniciais que a gente poderia imaginar nessa frase, até que ele venha. E quando um dia eu me deparei com essa frase e perguntei basicamente o que ela queria dizer, além dessas duas coisas que ela pontua, um evento, um fato, algo mensurável, histórico, ela também fala de um hiato, de um processo, de uma existencialidade, de uma odisseia existencial da raça, da pessoa humana. Odisseia quer dizer uma jornada, enfim, uma aventura, ok? E então eu me perguntei, qual é o melhor livro para explicar essa frase? E aí não tem outra, eu tenho que ir para o Apocalipse. E é por isso que eu quero convidar agora você para o Apocalipse. Sabe onde está o Apocalipse? Ok.
antes de entrar no nosso assunto, até que ele venha, eu quero sugerir para você não pensar nunca mais que o livro do Apocalipse é um livro complexo, um livro ambíguo, um livro paradoxal. O Apocalipse não é esse livro. Venderam para você essa ideia. Criaram em você a ideia de que o Apocalipse é um livro difícil. E eu estou achando, nesse sentido, que isso é uma mensagem diabólica. Quem sabe foi vendida essa ideia no tempo, no espaço, exatamente para que você não se aproximasse dele. Quem sabe isso é uma tentativa das trevas. Por quê? Porque o livro do Apocalipse é um livro escrito como qualquer outro, de fácil compreensão. Tudo bem, ele tem uma linguagem que é chamada na literatura, uma linguagem apocalíptica, que trabalha com metáfora, ok? É só isso, se você entender as metáforas, você entendeu o segredo. Viu como é fácil? Então o segredo é esse, entender as metáforas. Por exemplo, quando você lê lá no capítulo 6, o cavaleiro, os 4 cavaleiros, né? São 4 no total, na verdade tem um quinto, lá no capítulo 19. Então, quando você lê a palavra o cavalo branco, você tem que entender que o cavalo, ele está ali só para mostrar qual era o meio de transporte mais rápido da época. Então, se fosse hoje, ele não ia usar o cavalo, ia usar, quem sabe, um supersônico. Você entendeu? Ia usar o meio de transporte mais rápido hoje. Você me entendeu? E o branco tem a mensagem da cor da época. Eles entendiam o que ele estava dizendo. Por exemplo, quando usa a palavra trovão, relâmpago, tudo isso são metáforas que por trás dela tem uma mensagem e que quem ouvia originalmente sabia do que ele estava tratando. Quando fala da besta, eu sei que você conhece algumas bestas, além, né? Eu sei que você pensou no seu cunhado, mas não para com isso. O fato é que aquelas imagens que é criadas são imagens exatamente para explicar significados reais que eles tinham na época, de tal maneira que é simbólico. O dragão não é um dragão real, um dragãozão, até porque o dragão do Apocalipse, no capítulo 12, está correndo atrás de uma mulher. E o dragão não pega a mulher. Que dragão fraco é esse? E pior, a mulher está grávida. Dá licença, né? Esse dragão está muito gordo. Na verdade, não é um dragão no sentido físico, material, literal. Aliás, essa é uma questão. Você não pode olhar para o Apocalipse de maneira literal. Você entendeu? O número 1 não é número 1. O número 12 não é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é 12 laranja, 12 laranja. Não tem nada a ver. Aquilo é uma mensagem que está no número. O 1000 não é 1000. Você entendeu? Tudo tem o seu significado, então você tem que entender esse processo. Mas não é disso que eu quero falar. Ok? Eu quero olhar para o livro do Apocalipse com vocês hoje e responder 2 perguntas. 2 perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: o que eu preciso saber até que ele venha? Essa é a primeira pergunta. O que eu preciso saber até que ele venha? Repetindo, 1, 2, 3. Existe basicamente, no meu entendimento, e à luz de uma perspectiva ampla do livro do Apocalipse, existe basicamente 3 coisas que eu preciso saber até que Jesus volte. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, que a gente vai tentar responder. É o que eu preciso fazer até que ele venha. A primeira é o que eu preciso saber. A segunda é o que eu preciso fazer até que ele venha. Repetindo agora, 1, 2, 3.
Muito bem. Viu como vocês estão indo bem no Apocalipse? Já estão até entendendo. Ok? Vamos lá. Então, para responder a primeira pergunta, o que eu preciso saber até que ele venha, a primeira coisa que o Apocalipse tem de ponta a ponta, do capítulo 1 até o capítulo 22, está absolutamente recheado em todo o livro, tá? Desde o capítulo 1, o que o Apocalipse quer nos ensinar. A primeira coisa que o Apocalipse quer nos ensinar é que Deus está no trono e controla tudo. É isso. Essa é a mensagem básica, inicial. E para você entender um pouco isso, por exemplo, abra ali no capítulo 4, por gentileza, e verifique. Olha que coisa curiosa, no versículo 1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, a falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, está no versículo 2, imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono. Interessante isso. Você sabia que a palavra trono, que aparece aqui, só no capítulo 4 aparece 11 vezes. 11 vezes. Em todo o Apocalipse aparece cerca de 40 e poucas vezes. Então a tônica do livro do Apocalipse é para dizer que existe um trono e alguém está sentado nele, e não é o Trump. Não é o Macron. Não é a Merkel. Não é o Bolsonaro, não é absolutamente nenhum mortal. Quem está sentado no trono é Deus. Deus controla a história humana. Deus cuida do universo. Deus é Senhor de tudo, incluindo a minha e a sua vida. Nada vai dar errado nesse mundo. Nunca deu nada errado, porque é Deus que está no trono. Deus que controla. Deus é Senhor absoluto, e estamos conversados. Então a mensagem número 1 do Apocalipse, e o que você precisa saber nesta noite, é que Deus está no trono. E se Deus está no trono, se Deus está no comando, se Deus está no controle, nada vai dar errado, porque Ele sabe o que faz, Ele é eterno. Ele que criou todas as coisas, Ele sabe o que faz. Os homens são falíveis. Olha os impérios, os grandes impérios, desde antes do Império Egípcio, passando pelo Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa, vindo depois o Romano, e depois os impérios da história da era cristã. Todos caíram, quebraram, e o reino de Deus está em pé. Deus está no trono. Essa é a primeira mensagem. Se você olhar de maneira objetiva ali, você vai ver que quase todos os versículos aparece a palavra trono, e vai assim conduzindo em todo o livro do Apocalipse. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber no livro do Apocalipse está logo imediatamente no capítulo 5. Se você correr o seu olhar para o capítulo 5 junto comigo, você vai verificar que o texto sagrado da palavra de Deus diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado aonde? No trono. E na mão dele tinha o quê? Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com uma voz forte. E o que o anjo proclamava? Ele dizia assim: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Diz o texto sagrado: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém... Olha aí, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Que história!
Agora, a grande pergunta que você deve fazer é o seguinte: tá, e o que significa esse livro? E o que significa esse anjo? E o que significa o fato de ninguém nem poder olhar para o livro, nem abrir o livro? É simples. Livro, quando aparece dessa forma, e aqui no Apocalipse é um caso desse, quer dizer um testamento, quer dizer um projeto. E no caso aqui é o projeto da salvação de Deus na história, de Gênesis e Apocalipse. Então Deus tem um projeto para salvar o homem. E então o Apocalipse agora, no capítulo 5, vai dizer que em dado momento, Deus está sentado no trono e na mão dele tem esse livro. E sabe de uma coisa? Foi feito um apelo, como se fosse um teatro, uma encenação. E um anjo chega num megafone e dá um grito, que é ouvido no céu, na terra e debaixo da terra. E a pergunta do anjo é o seguinte: quem tem as credenciais, quem tem a dignidade de resolver o problema da salvação do homem? E foi feito um apelo no céu, não tinha ninguém. Foi feito um apelo na terra, não tem ninguém também. Nenhum sistema pode resolver. Foi feito lá embaixo da terra, nos mortos, e lá também não tinha ninguém. Mas é uma encenação. E aí o texto sagrado diz que, se você olhar no versículo 4, João, que é um personagem que está vivendo esse drama, esse teatro existencial, ele diz: e eu chorava muito. Por que João chora? Porque ele é humano e ele precisa da salvação. Então ele representa a mim e a você nesse momento. E ele diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões, um daqueles personagens que está ao redor do trono de Deus, aqueles seres lindos, fantásticos, bonitos, e eles então, desses anciões bate no ombro de João. Um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. João, não chore, o problema da salvação foi resolvido. Está consumado a obra da salvação. E ele então dá a notícia. E quando ele usa a expressão: eis aqui o leão da tribo de Judá, olha o que diz o texto sagrado, no versículo 6, então vi. Essa expressão é muito resumida. O texto quer dizer que João olha em direção ao lado que ele estava apontando. E quando João olha, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, ele vê em pé um personagem. Ele não vê o quê? Um leão. Olha que coisa curiosa. O anjo aponta um leão, mas quando ele olha, ele não vê um leão, porque é um personagem só, que na perspectiva dos habitantes do céu, ele é o leão da tribo de Judá, o rei. Mas na perspectiva de João, que é um carente da salvação, que é um objeto necessitado da salvação, ele vê o cordeiro. Jesus para nós é o cordeiro, não o leão. Eu sei que a gente canta o leão da tribo de Judá, amém, mas isso é cantiga lá de cima. A nossa aqui é cordeiro, porque nós precisamos dele para a salvação. Agora tem um detalhe muito interessante nesse versículo, se você olhar, diz que ele estava o quê? Em pé. E a frase em pé quer dizer que ele está ressuscitado. Amém. Ele morreu, conforme diz o anjo, mas agora ele está ressuscitado. Então qual é a mensagem do Apocalipse? 29 vezes aparece a palavra cordeiro. Cordeiro. Jesus no Apocalipse é o cordeiro, aquele que morreu por mim e por você para nos salvar. Então o que você precisa saber? A segunda coisa que você precisa saber é que a questão da salvação está resolvida. Você só tem que crer para ser salvo. A porta está aberta. Eu estou salvo porque Jesus morreu no Calvário. Eu tenho que crer nele e permanecer no caminho.
Essa é a mensagem do Apocalipse, a mensagem de salvação. O Apocalipse não tem outra mensagem. Ele tem só essa. Deus está no trono e Jesus, Salvador, aquele que conduz a história, ele inaugurou a salvação para mim e para você. E quantos conseguem dizer amém? Amém? E é interessante que na sequência do texto, a palavra de Deus diz, olha que coisa linda, o versículo 7 diz, o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantaram um novo cântico, ou cantaram um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Gente, que coisa mais linda do que isso? Jesus, o Cordeiro, morreu, está resolvido. Ele já pegou o controle da história da salvação, ele já pegou o livro. E se você olhar curiosamente, o primeiro versículo do capítulo 6, se você me acompanhar na leitura, diz assim, vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro selo. Ele está no controle, ele está conduzindo. A primeira coisa que você precisa saber, a primeira coisa, é que Deus está no trono e controla todas as coisas. Nada vai sair errado na história da humanidade. A segunda coisa que você precisa saber é que a história da salvação está inaugurada, Jesus morreu pelos nossos pecados e agora temos que crer nele porque está resolvida a questão da salvação. E a terceira coisa que você precisa saber, no livro do Apocalipse, é que Deus conduz a história para um final feliz. Uau! Maravilha! Gente, quem conhece um pouco de história, e quem conhece um pouco de história bíblica, tem que entender que Deus está conduzindo a sua criação para um momento final, feliz, de perfeição absoluta. É impressionante, o Apocalipse é um dos livros que retrata todo esse processo. E sabe aonde é que desemboca isso? Desemboca isso no capítulo 21. Se você olhar, o capítulo 21 é um dos textos mais lindos, e eu fico repetindo várias vezes esse texto, eu já sei ele de memória, lógico. O capítulo 21, versículo 1, está no final do livro, é as últimas cenas da história. E aí o versículo 21 diz assim, e vi o quê? Um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí depois ele vai descrevendo de maneira linda, de forma profunda. Agora olhe para cá. A palavra-chave aqui nesse versículo não é a palavra novo céu e nova terra. A palavra-chave é essa palavra passaram. Sabe por quê? Porque Deus está transformando o mundo. Deus está transformando o mundo. Porque a palavra passaram aqui significa um processo de transformação. Deixa eu fazer você entender isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tem aquele versículo clássico que nós falamos e muitos de nós sabemos de memória. Como é que é? Vamos ver? Eis quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram,
e tudo se fez novo. Essa mesma palavra passaram lá do 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a mesma do Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que quer dizer um processo de transformação. Quando você ouvir em alguma notícia ou alguma pessoa dizendo que o mundo vai de mal a pior, você tem que perguntar: qual mundo? Qual mundo? O capitalista? O socialista? Qual mundo você está falando? Qual mundo? Qual sistema? Porque o reino de Deus, o que Deus está cuidando, que Jesus controla a história e está abrindo os selos, esse vai de vento em popa. Nós caminhamos para um final feliz. O livro do Apocalipse é a saga, é a grande aventura de Deus construindo um novo mundo. Eu sou fã desse negócio. O Spielberg deveria fazer um filme sobre isso, de maneira que recriasse a cena dos processos que o Apocalipse trabalha. Agora deixa eu colocar isso rapidamente para você. Existem 3 processos para chegar no versículo 1 do capítulo 21. O primeiro processo são os 7 selos. Cada selo é um evento que vai acontecendo na história. Não me pergunte em que época nós estamos. Deixe de ser curioso. Vai cuidar da sua vida. Você entendeu? Tem gente que fica pirando. Eu tenho uns amigos que me mandam mensagem toda hora: ó, isso aqui quer dizer isso. Ó, o Trump deu um pum, e isso significa isso. Ei, para de asneira. Gente, ninguém tem controle da história. Isso está na mão de Deus. Cuide da sua vida. Fique fiel ao Senhor. Ajude a construir o templo. E para de ficar preocupado com o que há de vir, que está fora do seu controle. Só isso. Só isso. Só isso. Então, o que acontece é o seguinte, que os 7 selos são processos que Deus vai usar para transformar o mundo. E dentro do último selo, no capítulo 8, tem 7 trombetas. Dentro do último selo, é como se ele abrisse o último selo no capítulo 8, e dentro dele tem 7 trombetas. Aí começa tudo de novo. Outros processos. E depois das 7 trombetas, vem 7 taças. Já estamos agora no capítulo 16. Então, do capítulo 6 até o 16, são os processos de transformação do mundo, da criação. Deus está trabalhando. Deus está mudando o mundo. Eu fico muito contente com o fato de um dado ínfimo, sobre a questão da população brasileira, que agora em 2020, a imprensa já está dando esses números. Agora na Marcha para Jesus, nos jornais, eles cravaram que nós já somos 30% da população do Brasil, os evangélicos. E a projeção para 2030 é que chegamos em média 40% da população do Brasil. E a média, segundo a projeção do IBGE, é que em 2040 nós vamos chegar ao número que os católicos são hoje, que é 65, 67, e eles vão ser o que nós somos. Então, isso é um dado que em relação ao mundo, em relação ao universo, é muito pequeno. Mas lembre de uma coisa: um dia alguém apontou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entendeu? E a palavra mundo ali não é terra, não é o sentido geográfico. Não, o mundo ali é cosmos, que quer dizer toda a criação, todo o planeta Terra, incluindo todos os planetas e todo o universo. Você nem imagina. Segundo os astrônomos, os estudiosos da astronomia, tem espaços que ninguém imagina. Segundo eles, o universo está em expansão. Você consegue entender isso? É um negócio grandioso.
E acontece o seguinte, que segundo a teologia, o pecado atingiu todo o universo. Atingiu não só o homem, atingiu a criação toda. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para restaurar a mim e a você, a natureza e todo o universo. Gente, é poderoso, é poderoso. A morte de Jesus é poderosa. O Cordeiro de Deus que morreu, ele morreu só por você. Ele morreu por toda a criação. Por isso que em Romanos capítulo 8 diz que a criação geme na expectativa da restauração. Você entendeu isso? E o Apocalipse vai descrever isso, como vai acontecer. Através dos selos, das trombetas e das taças. E aí eu não posso deixar. Eu tenho que ler a última taça, para você ver como é que a coisa vai acontecer, bem no finalzinho. E está no capítulo 16. Vamos lá para o capítulo 16, olha que coisa interessante. É o último cartucho, é o último tiro do cordeiro. Ele tem uma cartucheira cheia de cartucho, de bala. E ele tem quantas balas? Quantas balas? 8 selos, mais 8 trombetas e mais 8 taças. E agora é o último tiro dele, ó, o último tiro. Só tem uma bala dentro da espingarda de Jesus. E ali está o versículo 17. E diz assim, você não vai entender nada, eu te garanto que você não vai entender. Olha o que diz, ó. Então, o 7º anjo derramou sua taça pelo ar. O que a gente entende disso? Nada. Porque eu estava esperando aquele alvoroço todo. Quando você está assistindo um filme, aquele filme que tem o bandidão poderoso, né? O bandidão, e depois tem o mocinho, a última briga é pesada, né? Porque todo mundo no filme fica esperando aquele embate do encontro, do frontal, do mocinho com o bandido. Mas aqui, derramou sua taça pelo ar. Cadê? É que está escondido. É que está escondido. O efeito disso aqui vai acontecer só no 17 e 18. Você não vai entender aqui. Mas aí o texto continua dizendo assim, olha que coisa interessante. E uma voz forte soou do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. Uau! Acertou em cheio. O atirador Jesus acertou em quem? Deixa eu facilitar a coisa para você. Satanás estabelece o seu trono no ar. Ele é a potestade do ar. E Jesus atira, parece que no vazio. Mas Jesus está enxergando Satanás e seu trono. E o último tiro de Jesus é em Satanás e seu trono. Destrói tudo, em nome de Jesus. Cabra bom. Eu queria ter um filho assim. Está feito. Está feito. Está feito. Acabou. Acabou, como disse o Galvão Bueno. Acabou. Acabou. É campeão. Esse é o grito da eternidade. É campeão. É campeão. É campeão. Sabe o que você precisa saber até que ele venha? Primeiro, que Deus está no trono e controla todas as coisas. Nada vai dar errado. Nada, 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 em nome de Jesus. Segunda coisa, que a salvação está inaugurada. Jesus já morreu por nós. Ele está em pé, ressuscitado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do universo. Em terceiro lugar, Deus está conduzindo a criação para o final feliz. Haverá um novo céu, uma nova terra. Agora tem um detalhe. O que você precisa fazer? Está pensando que é só saber? Você tem que se posicionar. E essa é a grande sacada do Apocalipse. O Apocalipse é um livro escrito para pessoas simples, que viviam em ambientes simples, num contexto de turbulência da fé, onde
o imperador Domiciano, no ano de 90 até, talvez de 85 até 95, mais ou menos, o imperador cruel, que matava crente. O próprio autor do Apocalipse, João, quando teve a visão, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, e o Domiciano era um rei cruel que matava os crentes. E então o livro do Apocalipse foi escrito exatamente para esse povo que estava vivendo a fé, que não negava a fé, que se mantinha fiel aos princípios da palavra, que estava preocupado exatamente com a manutenção da fé cristã e da perseverança no caminho do Senhor. E o Apocalipse é um livro de encorajamento. É isso, gente. É um livro de encorajamento para aqueles que precisam caminhar a jornada da fé no seu dia a dia, no seu ir e vir para o trabalho, no seu ir e vir da escola, no seu ir e vir da vida. Então, é isso, faz todo sentido. O que você precisa fazer até que ele venha? Amém? Vamos lá. O que você precisa? A primeira coisa que você precisa fazer, eu quero que você pegue a sua Bíblia e volte para o capítulo 4 e observe uma coisa curiosa que acontece no Apocalipse. Uma coisa curiosa. Você só vai perceber isso na tua Bíblia física. Olha, curiosamente, o final do versículo 8 do capítulo 4. Você observou? Você observou que tem uma parte do versículo que está centralizada? Percebeu aí? Amém? Amém? Capítulo 4, versículo 8. Percebeu uma parte do versículo que está centralizada assim? Amém? Ok. Agora veja nesse mesmo capítulo o versículo 11. Observe que todo o versículo 11 está centralizado de uma maneira diferente, não está? Ok. Agora você tinha que constatar isso. Agora vire, olha o capítulo 5, por gentileza. Olha o versículo 9 do capítulo 5. Não está recuado de novo? E o versículo 10 junto. E olha o versículo 12, não está recuado também? Olha o versículo 13, o finalzinho, não está recuado? Bem, isso é suficiente. Deixa eu dar uma notícia para você. Tudo o que aparece recuado são a expressão de adoração. Se você fizer um levantamento só no capítulo 4 e no capítulo 5, você vai ver que um percentual altíssimo do texto são referentes à adoração. Se você der uma olhada no livro todo, você vai ver que aparece com muita frequência esse dado. Ou seja, quase 15% do livro do Apocalipse é uma adoração. Você pode olhar, é alguém adorando, é alguém declarando. E sabe por quê? Porque a adoração no Apocalipse não tem nada a ver com cantar. E o pastor, inclusive, já fez essa referência aqui antes. É interessante que nas Escrituras, a adoração não tem nada a ver com louvor, no sentido clássico da palavra. Olha que coisa interessante. E, aliás, no livro de João, capítulo 4, a Bíblia diz que Deus procura adoradores e não adoração. Olha que coisa curiosa. Deus está procurando adoradores. Porque Deus não tem uma psicose de querer que as pessoas, me adorem, eu preciso de adoração. Né? Deus não é carente. Se você não... ele vai ficar... me adora, vai. Que Deus é esse? Não, a adoração tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Faz bem para mim. Você entendeu? Faz bem para mim. É para mim. Tem sentido para mim. É um reconhecimento do que eu descobri, do que eu recebi. E sabe uma coisa? O que você precisa fazer até que ele venha? Viver uma vida de adoração. Que a tua existência seja um culto a Deus.
Não é esse momento aqui na igreja, na hora do louvor. A tua vida, o que você faz e deixa de fazer, tem que ser um culto extravagante a Deus, que sobe a Deus como uma espécie de adoração. E surge uma grande pergunta: o que você fez hoje? O que você, como você se comportou hoje? O que você disse hoje? O que você falou às pessoas hoje? Foi um culto a Deus? Você entendeu? Essa é a grande sacada do Apocalipse. E o grande incentivo do Apocalipse é no sentido de que, até que ele venha, nós tenhamos uma vida de adoração. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Desenvolver, cultivar uma vida de adoração ao Senhor. Com o que você é, a tua existência, não com o que você declara. A segunda coisa está no capítulo 8. A segunda coisa está no capítulo 8, e eu quero começar a ler com você no versículo 3. E olha o que diz a palavra de Deus no versículo 3. É um texto um tanto quanto enigmático, mas eu vou tentar te ajudar acompanhando você na leitura. Olha o que diz aqui: veio outro anjo e ficou em pé junto ao mar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso. Então dá para perceber que o incensário é um elemento, um componente, e o incenso é uma essência, é um conteúdo. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, presta atenção, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então dá para perceber que você tem a vasilha, que é o incensário, você tem um incenso, que é o componente do incensário, e tem um elemento estranho. E o elemento estranho o que é? As orações. Agora presta atenção, por gentileza, no versículo 4. E da mão do anjo subiu a presença, presta atenção, subiu a presença de Deus, o quê? A fumaça do incenso, porque o incenso está ali é para fazer a fumaça. Ele só serve para isso, não tem mensagem nenhuma nesse incenso, é só esse simbolismo para a gente entender. Então, a fumaça do incenso sobe, aí tem uma vírgula, com as orações dos santos, ponto. Aí vem o versículo 5, eu quero que você redobre a sua atenção. E o versículo 5 diz assim: então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo. Pode ver que não tem mais incenso, e nem mais oração. Não tem mais, percebeu? O anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou na terra. Ai, que anjo maluco, né? Ponto de novo. Aí você diz: não entendi nada. Agora presta atenção nas palavras que vêm. E houve primeiro, segundo, terceiro e quarto. Agora olhe para cá. Todas as vezes no Apocalipse, vou repetir, todas as vezes no Apocalipse, quando aparecem essas 3 palavras, essas 4 palavras, tem hora que aparece só 3, tá? Tem uma reveza ali, né? Tem hora que não aparece as 4, aparece só 3, mas de modo geral aparece as 4. Todas as vezes, ouçam aqui, presta atenção, todas as vezes que estas palavras aparecem, significa que Deus intervém, que Deus interveio, é uma resposta de Deus a uma causa. Relâmpago aqui não é nada literal, trovão também não, vozes também não. É dentro da cultura da época, esses termos significavam as vozes dos deuses. Era assim que eles imaginavam na época. E Deus usa dessa linguagem para dizer que Ele está intervindo. Aí você diz: tá, não entendi. Simples. Olha lá, simplificando a nossa conversa, a oração sobe, que é o elemento chave no texto, sobe, Deus recebe,
e Deus devolve em resposta. A lição é muito simples. O que você tem que fazer até que ele venha? Orar. E para de encher. É isso. Tem gente, eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar. Tem gente muito folgada. Muito folgada. Tem gente que quer que Deus responda, mas o bicho não ora nada. E fica aí nessa pindaíba de vida, fraco, ruim, que só. Não tem resposta de Deus, não tem testemunho para dar, porque não ora. E vai pedir os outros para orar. Vai orar você, rapaz. Vem aqui encher as paciências de outro. É você que tem que orar. Você tem que orar. Porque se você não orar, a resposta não vem. Deus só responde a oração que chega. É lógica. Então o que você tem que fazer até que ele venha? Orar. Não sei orar, aprende. Aprende. Eu sei que você está dizendo assim, puxa vida, mas a minha sogra não podia orar. Não, é você que tem que orar. É você. É você. Você tem que orar. Você tem que orar. Senão você não tem resposta. Deus não intervém onde não tem oração. Não sei se você acha que é diferente. Amém? E a terceira coisa que você tem que fazer até que ele venha. A terceira coisa, ainda tem mais duas. Capítulo 10, por gentileza. Pega o capítulo 10, ou o versículo 8. Vamos começar pelo versículo 8. Outro texto muito enigmático, mas eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo na compreensão. Veja aí, capítulo 10, versículo 8. O texto diz assim: a voz que ouvi vinha do céu, estava de novo, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, olha o que o anjo falou para o João: pegue o livrinho e devore-o, coma-o. No seu estômago, está dizendo o anjo, no seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Legal. E aí o versículo 10, presta atenção. Peguei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Agora você diz, não entendi nada. Agora, olha o versículo 11, que coisa curiosa. No versículo 11 diz assim: então me disseram. Pode ver que faz parte. O versículo 11 não está desconectado da narrativa vindo lá do versículo 8. Faz parte. Então me disseram: é necessário que você é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha que coisa. Agora a grande pergunta é o seguinte: que conexão tem a palavra profetize, que quer dizer testemunhe? A palavra profetize quer dizer fale de Jesus. É isso. Dê testemunho de fé. É isso. A profetize aqui tem a ver exatamente com falar do Evangelho. Agora, qual é a conexão do versículo 11 e a palavra profetize com o restante? É simples. A metáfora é o seguinte: o que você come, do que você se inebria, do que você se alimenta, do que você ingere, do que faz parte das tuas entranhas, dos teus tecidos, da tua vida, da tua existência, do teu ser como um todo, é disso que você vai falar. Se você come o livro, você tem o que dizer. Você se alimenta de Jesus, você tem o que dizer.
Então, gente, o que você tem que fazer até que ele venha? Falar de Jesus, para de frescura. Todo mundo sabe falar de Jesus. Eu não tenho dom de evangelismo, isso é piada. Todo mundo. Eu tenho um grupo lá em Curitiba, que eu fiz um levantamento e que ninguém falava de Jesus. Eu digo, ok, no próximo encontro, você traz 4 testemunhos para falar no grupo como foi a tua experiência de falar de Jesus. E eu, lógico, tinha que trazer o meu, né? No dia seguinte, eu peguei um Uber e então perguntei para o rapaz, você tem filho pequeno? Ele falou, tenho. Eu digo, como é que é? Você tem levado ele para a igreja? Ele disse, não. Precisa, eu digo, aí eu contei um pouco da história do mundo, como o mundo está, e que as crianças são vulneráveis, e que a igreja é um ambiente, tarará. Eu digo, e você? Você está bem com Deus? E como será o teu filho se você não está bem com Deus? Bem, enfim, chegou em casa, 12 minutos, acertamos, cheguei no portão, ele não saiu, ele baixou o vidro e disse, ô senhor Josadac, na próxima vez que você pegar o meu Uber, eu vou ter uma história diferente para contar para você. Eu vou procurar uma igreja urgente. Você me impactou. Você levantou um monte de coisa, me deu assim, uma sensação horrível de que eu tenho que procurar urgentemente. Você entendeu? Amém. Deixa com Deus. O cara que corta o meu cabelo adoeceu, teve que sair do trabalho, eu peguei outro rapaz para cortar, o Oswaldo. Então, a primeira vez que eu digo, Oswaldo, como é que está a tua vida com Deus? Ele ia ganhar uma graninha cortando meu cabelo, tinha que me ouvir também. Tá? E ele já está na igreja. E esses testemunhos eu vou levando para o grupo. Gente, é uma revolução. Todo mundo está evangelizando e ganhando pessoas. Somos de igreja diferente. Você entendeu? Eram líderes. Nas igrejas ninguém falava de Jesus. Que negócio é esse? O que você está comendo? O que você está comendo? Você está se alimentando do quê? Então fale do que você se alimenta. Se você se alimentar de Jesus, da palavra, se você comer, você vai ter o que profetizar. O que fazer até que ele venha? Primeiro, viver uma vida de adoração, existencialmente. Não aqui na igreja, levantando as mãos, como limpador de para-brisa. Não é isso. Isso é muito fraco. Contando que você vive uma existência lá no mundo, que precisa ter uma vida existencialmente, profundamente, de adoração. A segunda coisa, você precisa orar. Você precisa orar. A terceira coisa, você precisa falar de Jesus. Gente, essa é a mensagem do Apocalipse. É isso, do começo ao fim, é isso que ele está tratando. Eu estou pegando só alguns pontos, pensando, mas é isso. O livro é sobre isso, não é sobre besta, dragão, gafanhoto. Isso é piração dos caras, que fica se prendendo. Uma moça chegou para mim e disse, ô Josadac, e esses gafanhotos? Eu digo, e daí? Ela disse, são um helicóptero. Eu digo, eu vou te indicar para Bernadette, te atender. O que é isso? Como assim helicóptero? Não é que um líder, um escritor, sei lá, falou, disse que são helicópteros. Eu digo, ele é um idiota. Não passa não, de um idiota não. Gente que não tem o que fazer, gente. Fica se debatendo em besteira, fazendo ligação do nada com alguma coisa. Não é isso, a mensagem do Apocalipse é simples. É vida cristã, é prática. E a última coisa. Capítulo 12. A última coisa muito interessante, eu amo falar sobre isso, e eu estou fechando com isso. O capítulo 12, deixa eu falar para você. Todo o livro do Apocalipse é uma grande aventura da história da salvação. Mas o capítulo 12 é a síntese dessa grande aventura. O capítulo 12 do Apocalipse começa a história da salvação em Gênesis. Quando diz textualmente, viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida.
e gritava com dores de parto. Simplificando, essa mulher é Israel, e todas essas estrelas, essas coisas têm o seu significado. Mas é Israel. A nação de Israel escolhida, ela está grávida de quem? De Jesus. Jesus nasceu da nação de Israel. E chega no versículo 5, diz assim: ela deu à luz a um filho homem, amém? Que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. Louvado seja o nome do Senhor, não é outro a não ser Jesus. E o filho da mulher foi... amém? É isso. Está falando aqui da história da salvação, a história de Israel e Jesus nascendo. Mas se você também olhar no versículo 3, diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Olha o dragãozão aí, olha o dragão, gente. E é interessante, porque depois, no versículo 9, vai explicar quem é esse bicho doido, quem é esse dragão, quem é esse maluco. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. Tem nome mais do que jumento lá no Maranhão. Gente, diabo, serpente, Satanás, sedutor. Hein? Sai fora, bicho. É isso. Então, essas duas figuras míticas, né? A mulher, que é a nação de Israel, e o dragão. E aqui está contando a história da salvação, não vou ficar lendo todo o texto. Agora é interessante o versículo 18, eu quero que você olhe para o versículo 18. E o dragão, e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Talvez quando você está lendo o capítulo 12, chega no versículo 18, esse versículo não quer dizer nada, quer dizer muita coisa. O dragão, na história, nessa aventura, nessa odisseia da história da salvação, só levou paulada. Só levou paulada na cabeça. Quando ele imagina que venceu, que é Jesus morrendo na cruz, 3 dias depois Jesus ressuscita. Meu Deus do céu! E o dragão só leva paulada. Só leva paulada na história. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não desiste, não. Não desiste, não. Ele fica ali igual o Palmeiras atrás do Mundial. Não desiste, não. Não desiste. Os bichos são teimosos. Mas aí, gente, eu sei que a comparação é deselegante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é vermelho e o outro é preto. Não. Verde. Olha aí. Agora presta atenção, olhe para cá. Toda vez que você lê no Apocalipse a palavra mar ou a palavra água, significa civilizações, nações, povos. É isso. No Apocalipse está cheia dessa palavra. Está cheia dessas palavras. Por isso que lá na frente, pastor Toninho, quando diz lá no capítulo 21, versículo 1, diz que o mar não existe, é que não existe mais civilizações humanas. Tem só um domínio absoluto sobre a terra, o povo de Deus. Onde não tem mais sistema capitalista, socialista. Não tem mais. Não tem, desapareceu tudo. Não existe mais mar. Não existe mais água, não existe mais gente, nesse sentido da palavra aqui. Agora, presta atenção que o dragão está o quê? Presta atenção, o dragão está de frente para o mar. Olha aí, ele está em pé, se pôs em pé sobre a areia do mar. Significa, como nós vimos no versículo 12, no versículo 9, que ele é um sedutor. E então ele está dando a sua última cartada no final dos tempos, tentando seduzir as nações, tentando seduzir os reis, tentando ter aliados para ter o seu embate final contra o povo de Deus. Mas eu quero dizer que ele vai perder. Porque o mocinho é que vence. E o mocinho é Jesus.
Agora olhe para cá, não preciso nem ler não. Quando termina o capítulo 12, começa o capítulo 13. E todo o capítulo 13 é a descrição do exército de Satanás, do exército do dragão. Ele consegue cativar muitas nações, muitos povos. Aí surge o anticristo, que é chamado de besta, e monta um grande exército e toma conta do mundo, que aparentemente está muito bom. Mas a história não acaba assim. Louvado seja o nome do Senhor. A história não acaba assim, porque depois do capítulo 13 vem o capítulo 14. E o capítulo 14 diz assim: olhei e eis que o cordeiro. Uau! Olha o cordeirão lá, todo São Paulino, vencedor, triunfante. Eis que o cordeiro estava o quê? Em pé. O dragão está em pé, o cordeiro também está. Dragão, você está em pé? O meu herói também está em pé. Ressuscitado. E ele está sobre o Monte Sião. E com ele está o que? 144 mil. Esse 144 mil não quer dizer 144 mil gramaticalmente falando. É um exército infindável. É um grupo de gente que foi salvo no tempo, na história. É todas as pessoas salvas do mundo, em todas as épocas, que está do lado do Cordeiro. E a Bíblia diz no versículo 5, que são as pessoas que seguem o Cordeiro. Aliás, no versículo 5 não, no versículo 4. Seguem o Cordeiro. Sabe de uma coisa? O que você percebe aqui é que o dragão está em pé, e o cordeiro está em pé, e há uma batalha, mas não uma batalha bélica. O reino de Deus não se mete numa batalha bélica. A batalha não é no campo de armas, no sentido físico, de tanque. Não, é na mente. Toda tentativa do inimigo, de Satanás e dos seus aliados na história é atacar a mente das pessoas, é fazer a cabeça. Mas o Cordeiro tem os seus aliados. Nós, aqueles que cremos nele, estamos do seu lado. E somos os seus guerreiros aqui, empunhando a espada da verdade. Porque somos os seguidores do Cordeiro no nosso tempo e lugar na história. Eu falei pela manhã sobre um fato que acontece no Brasil, que é histórico e que você concorda comigo. Enquanto os militares correram e se preocupados em impedir que o comunismo se estabelecesse aqui, e entrou aquele período militar na história de uma maneira muito sagaz, perspicaz. Esse pessoal todo mudaram de estratégia, perceberam que não ia vencer os militares naquele momento histórico de 64 para frente. O que eles fizeram? Eles se arregimentaram e tomaram conta da imprensa, tomaram conta das universidades, dominaram toda a parte de ensino, desde a parte mais fundamental até o pós-doutorado. E hoje, toda esta área da educação no Brasil é marxista, dominada pelo pensamento anticristão. Não tem como negar o fato. Está provado. Eu tinha uma certa dúvida. Aí, uns 5 anos atrás, mais ou menos, entrei na Federal para fazer alguns cursos. E, basicamente, eu tinha interesse pela formação, mas também por esse levantamento, por essa constatação. E é verdade. O pensamento anticristão permeia a sociedade brasileira nesse âmbito da educação, especialmente das universidades, especialmente na área de humanas. Então, eles estão exatamente trabalhando aí. Quando nossos jovens chegam na universidade, eles são doutrinados. Eles estão formando uma geração, formaram já uma geração de pessoas que não estão
interessado pelo reino de Deus, pela verdade de Deus, pela verdade absoluta. A guerra está travada. Mas sabe de uma coisa? A vitória é do Cordeiro. O mundo está mudando. O mundo está mudando. O mundo está mudando. O povo de Deus está se preparando. E nós estamos prontos para a batalha. Arregaçamos as mangas e partimos para o pau. Ninguém pode impedir o reino de Deus avançar. Não adianta, por um momento pode adiantar. O Satanás pode seduzir, mas a vitória final é do Cordeiro. O que você precisa fazer? Você precisa se comprometer na batalha contra o mal. Você não pode abrir mão da verdade. Você não pode abrir mão da verdade. Você é de uma igreja onde o pastor prioriza a palavra da verdade. Onde pecado é pecado. Mentira é mentira. Inferno é real. Não tem outra opção. Esse é o caminho do céu. Amém? Então você precisa se posicionar. Não tem argumento, procure. Procure ler. Você é um guerreiro de Deus. Procure ler, procure conhecer. Você entendeu? Porque a batalha está travada. No campo da mente. E é forte. Cada dia mais forte. Mas sabe de uma coisa? No final, o Cordeiro vence. E quem estiver do lado do Cordeiro, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estava 144.000 que tinha escrito na testa o nome do Cordeiro. Eu estou do lado do Cordeiro, eu estou do lado da verdade. Eu não negocio a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, estamos conversando. Pecado é pecado, o inferno é inferno. Não se relativizou nunca na história a verdade de Deus. Quantos podem dizer amém? O que você precisa saber? Você precisa saber que Deus está no trono. Você precisa saber que a salvação já foi inaugurada por Jesus. Ele morreu por você. Você precisa saber que Deus conduz o mundo, a sua criação, para o final feliz. Haverá um novo céu, uma nova terra. E o que você precisa fazer? Você precisa ter uma vida de adoração ao Senhor, existencialmente. Viver a vida num culto permanente a Deus. A segunda coisa, você precisa orar, porque Deus responde oração. A terceira coisa, você precisa falar de Jesus. Falar de Jesus, testemunhar da fé. Em terceiro lugar, você precisa se comprometer com a batalha contra o mal. Amém? Amém? Posso orar por você? Põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fato de que nós estamos vivendo um mundo real. Um mundo real, mas a batalha é espiritual. E eu peço, Senhor, que tu agora conscientize cada um dos teus filhos que vive esse momento histórico aqui no Brasil, no seu ambiente onde está inserido, e que aos poucos cada um, Senhor, vai percebendo o tamanho da luta, e que se prepare, que ore, que se informe sobre tudo aquilo que é anticristão, e que se prepare, porque a batalha é forte, mas o Senhor nos garante a vitória. Nós estamos do lado do Cordeiro, e o Cordeiro triunfará, e aquele que se manter do lado do Cordeiro triunfará com ele. Senhor, nos gera em nós essa consciência nesta noite. É assim que eu oro, Senhor, pois é assim que creio, e assim seja. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe.
pastor Josadak disse, agora você arruma o que eu fiz aí, porque tem que arrumar não. Você foi abençoado com essa palavra? Amém. Quero convidar você a ficar de pé. Como vai a tua vida com Jesus? Hoje, porque muitas vezes nós temos o contexto de ler Apocalipse, e talvez alguém pode cair nesse engano pessoal. Pode dar tempo ainda, pastor, tem muita coisa para acontecer. Eu quando ouvi a respeito do Evangelho, há 43 anos atrás, eu aceitei Jesus num momento de crise. Eu tinha 12 anos, estava em crise pensando em tirar minha própria vida. E providencialmente, entrei no meu quarto, tinha lá um Novo Testamento dos Gideões. E uma sede inexplicável me fez sentar e ler todo o Novo Testamento sem ser crente. Simplesmente, eu tive o desejo de ler a Bíblia. E entendi, porque com toda a minha falta de sabedoria, eu entendi que eu precisava de Jesus para salvar a minha alma, perdoar os meus pecados. Eu me lembro como hoje. Peguei uma caneta, e lá atrás, no Novo Testamento, tem lá a oração de entrega a Jesus. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, e tal, e tal, e tal. E eu assinei ali. No reino de Deus, nada fica por casualidade. Com 12 anos, eu tomei essa atitude. Esqueci do fato de tirar a minha própria vida e comecei a entender que tinha mais sentido. Me faltava aqui, me faltava a igreja, me faltava apoio, me faltava alguém que me ensinasse, né? Como diz a Bíblia, o etíope. Como vou entender se ninguém me explica? Eu estava nessa situação. Com 16 anos, alguém me convidou a ir à igreja, em Londrina, igreja metodista de Londrina, e lá eu entrei e nunca mais saí da presença de Deus, e servindo ao Senhor, e caminhando com Ele e tal. E a nossa expectativa não é que tenhamos uma grande igreja, mas a nossa expectativa é que milhares se convertam a Jesus. Por quê? Porque ser membro de igreja é uma coisa, fazer parte do corpo de Cristo é outra conversa, mais séria, mais profunda. Trata a respeito da minha relação com Deus, do meu relacionamento, da salvação da minha alma. Oxalá ninguém morra sem Cristo. Me lembro como hoje, uma jovem que foi ovelha nossa, se afastou. Eu me encontrava com ela e dizia, filha, volta para a igreja. Ela virava para mim e dizia assim, pastor, filha, volta para a igreja. Fica longe de Jesus não, acerta o teu caminho. Pastor, eu sou jovem, bonita, tenho que curtir a vida. E num retorno de Cianorte, acontece um acidente, aquele carro capotou, eles estavam vindo de uma balada. Quem morreu? A minha ovelha. Morreu sem Jesus, longe do Senhor, não teve tempo. E hoje nós nos deparamos com uma situação como essa, ouvindo uma palavra tão proveitosa, Deus usando a vida do mestre, pastor Josadak, nos falando a respeito de coisas eternas, profundas na nossa vida. Ninguém aqui, inclusive os que nos assistem, estão isentos da ignorância, dizer, eu ignorava esse fato, eu não sabia, a partir de hoje não podem falar mais. Fica uma pergunta, o que faremos de Cristo? Com tanta graça e amor e misericórdia, Deus traz uma palavra dessa. Como será a minha vida daqui para frente? Irmão, preste atenção, você pode me questionar, e você pode duvidar do que eu falo,
Você pode, inclusive, levantar um argumento para justificar o teu erro, o teu posicionamento e tudo mais. Pode argumentar e dizer: eu não estou na igreja por conta de A, B, C ou D. Ou porque me decepcionaram, ou porque não acredito mais em ninguém, porque os pastores são ladrões, porque, enfim, tantos porquês possam se levantar. Mas eu quero te dizer com muito amor, você jamais vai poder dizer, porque eu não sabia, ou porque Cristo não me amou, porque na verdade, tudo que Jesus fez é porque Ele te ama. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria encorajar você nesse momento a fechar os teus olhos, que você pudesse refletir um pouco, como vai a tua vida? Você tem a paz de Deus, está em paz com Deus? Honestamente, se você partir hoje, para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Você é daqueles que estão seguindo o Senhor ou daqueles que estão olhando de longe e observando o movimento? Ainda na tua presença oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê graça para não sermos enganados pelas nossas emoções, mas para que possamos tomar a decisão certa pela fé, crendo no Senhor, crendo na tua palavra. Em nome de Jesus eu quero orar e pedir ao Senhor que todo o poder das trevas, toda a influência de Satanás, todo ataque na mente das pessoas, que impedem as pessoas de entregarem-se ao Senhor, de renderem-se a Ti, agora mesmo, em nome de Jesus, todo esse mal seja freado pelo poder da Tua presença e da Tua glória. Em nome de Jesus, solta agora mesmo, Satanás, todas as vidas que estão aprisionadas. Pai, que o Teu poder, que a Tua glória, nesse momento, tire todo o bloqueio da mente, toda a indiferença, toda a incredulidade, em nome de Jesus, amém. Ainda com os teus olhos fechados, você que deseja entregar a sua vida a Jesus, não vou chamar você aqui na frente, isso é uma atitude pessoal tua. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, quero orar por você. Não vou expor você, a você. Temos uma pessoa, temos 2 pessoas, temos 3 pessoas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabe o que é isso? Deus está tocando no teu coração. E agora eu quero orar pela sua vida. Você nesse momento agora, eu quero que primeiro você ore comigo. Eu quero encorajar a igreja toda a orar para ajudar as pessoas agora. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi a Tua palavra e recebi o toque do Teu Espírito Santo. E respondendo a este toque, eu declaro que entrego a minha vida ao Senhor, me rendo a Ti, Jesus, e peço ao Senhor que entre no meu coração, perdoe os meus pecados, salve a minha alma e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro e peço que o Senhor faça isso mesmo. Escreva o nome do meu irmão, da minha irmã, o nome dele no livro da vida. E que ele possa entender agora que a partir de hoje,
ele pertence a uma família espiritual. E que o Senhor nos ajude a ajudar o nosso irmão, que esse irmão e irmã possam crescer na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Irmãos, o ambiente da igreja não é um ambiente perfeito, porque aqui só tem gente. Onde tem ser humano tem imperfeição. Amém? Mas, se existe um lugar onde eu cresci, e cresci muito, foi no ambiente da igreja. Tem horas que na caminhada você fica meio debilitado. Você precisa de alguém do teu lado para te encorajar, para orar contigo, para estender a mão. Na caminhada acontece assim, aparecem dúvidas. Como você ouviu aqui, é uma batalha na mente. As dúvidas vêm. O que você faz? Procura um irmão, procura um líder, procura um pastor, pergunte, tira dúvidas. Aí você vai avançando na fé. É assim que deve funcionar. Nós, domingo de manhã, das 8 às 9, nós temos uma ministração para líderes, formando líder, ensinando líder, ajudando líder, das 8 às 9. Das 9h15 às 10h15, nós temos uma escola aqui, escola de crescimento. Nível 1, primeiro para os novos convertidos, eu estou aqui ensinando os novos convertidos. Depois a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3, onde você vai aprender muito a respeito da sua vida, da fé, da sua caminhada. Eu quero encorajar você a vir, em nome de Jesus. Amém?